Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero Renato, aqui da Igreja Brasil para Cristo de Formosa. Hoje eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao ministério na pessoa da pastora presidente e do pastor Gideon Júnior, e também agradecer ao meu pastor Arnaud pela oportunidade e a todos os obreiros que nos ouvem neste momento. Deus os abençoe em nome de Jesus. Hoje nós vamos aqui trabalhar um pouco com o capítulo 30 do livro de Êxodo, em que nós vamos ver as especificações do grande e glorioso altar de incenso e também de como Deus queria que as especificações das liturgias, de todo o trabalho sacerdotal fossem realizadas, porque todas as funções tipificadas nesse santuário apontam para o ministério intercessor de Jesus. Aqui no versículo 1 diz: "E farás um altar para queimar o incenso, e o altar será de madeira de acácia." Havia, portanto, irmãos, dois altares no tabernáculo de Moisés, o altar de bronze e o altar de ouro, que também era chamado de altar de incenso. O altar de bronze era para o holocausto e estava localizado lá no pátio, e era o primeiro objeto que era avistado pelo adorador quando ele entrava dentro do pátio do tabernáculo. O altar de ouro era para queimar incenso e estava posicionado diante do segundo véu, no lugar santíssimo, que separava o lugar santo do local em que estava a Arca da Aliança. O incenso nas Escrituras, irmãos, sempre aparece relacionado às orações e às intercessões dos santos, as quais sobem a Deus diante do seu trono. Lá em Salmos 141, verso 1 e 2, o salmista dizia: "Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos sejam levantadas como sacrifício da tarde." Em Apocalipse 8, verso 3 e 4, João viu no céu um anjo que se pôs junto ao altar de Deus, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para colocar com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até a presença de Deus. O incenso aqui é colocado no altar, e o incenso é colocado no altar pelo sumo sacerdote, e ao queimar ele sobe até Deus. Da mesma forma que nossas orações começam em nosso coração e sobem a Deus nos céus. No dia da expiação, o sumo sacerdote não podia aspergir o sangue da aliança do propiciatório sem antes acender o incensário de ouro para exalar a fumaça e cobrir a arca da aliança. Esse ato, irmão, serviria para que, quando o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos para aspergir o sangue da vítima sobre o propiciatório, a arca fosse coberta pela fumaça do incenso para impedir que ele olhasse diretamente para o centro do propiciatório, onde a glória de Deus descia, e ele morresse porque contemplou a arca da aliança. Cristo, antes de se oferecer na cruz do Calvário, ele primeiro exala o seu incenso diante de Deus. Ao interceder por nós em sua oração sacerdotal, narrada no capítulo 17 de João, ele estava fazendo a mesma função que o sumo sacerdote fazia antes de oferecer o sacrifício do sangue no propiciatório. O sacerdote tinha que acender o incenso. Sem acender o incenso, ele não podia entrar no santuário de Deus. E Cristo, no capítulo 17 de João, antes de subir à cruz, que é representado ali como propiciatório de Deus, ele apresenta o seu incenso, a sua oração intercessória diante de Deus, para depois ir e se entregar por nós na cruz do Calvário. A queima do incenso, portanto, se refere ao ministério de Cristo como nosso intercessor e o nosso grande sumo sacerdote nos dias atuais. A Bíblia diz que ele vive sempre para interceder por nós, conforme Hebreus 7, 25. E como no altar só se colocava o incenso puro, Cristo se coloca diante do trono da majestade divina como grande mediador entre Deus e os homens, pleiteando nossa causa. Mas o ministério do Espírito Santo também pode ser visto, irmãos, em conexão com o incenso. Paulo nos disse que ele nos assiste, que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas e intercede por nós
conforme a vontade de Deus e com gemidos inexprimíveis. Está lá em Romanos 8, no capítulo 26 até o verso 34. Sendo assim, irmãos, nós vemos que o altar de ouro é um tipo de Cristo em seu ministério de oração e intercessão por nós e das orações e intercessões do Espírito Santo em favor de toda a sua igreja. Dos versículos 2 ao 6, nós temos as medidas, o revestimento, os ornamentos, a estrutura e a localização do altar de incenso. A madeira utilizada na construção dessa mobília novamente nos remete a Cristo em sua humanidade perfeita e sem pecado. O altar de incenso era todo revestido de ouro, era quadrado e media 45 centímetros de largura e 2 côvados de altura, o que equivale a 90 centímetros de altura. Na parte superior, ao longo de toda a sua extensão, havia uma moldura de ouro em forma de coroa. E coroa fala de reino, e Cristo no reino dos céus é o nosso intercessor fiel diante do trono da glória. Aos lados do altar havia 4 argolas em que eram atravessados, irmãos, os varais revestidos de ouro para transportá-lo em sua peregrinação pelo deserto, mostrando-nos que o verdadeiro intercessor estava no mundo, mas a ele não pertencia, e que seu verdadeiro local de intercessão seria no céu diante do trono da majestade. O versículo 6 nos dá a localização do altar de incenso. E porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Como vimos, o altar de incenso ficava no santo lugar, na mesma direção da arca da aliança que ficava no Santo dos Santos. Ambos estavam separados apenas pelo véu que dividia o santo do santíssimo lugar. O altar de bronze lá no pátio, o altar de incenso no santo lugar e a arca da aliança no Santo dos Santos, irmãos, todas essas 3 mobílias estavam intimamente ligadas no dia da expiação anual, pois o ritual de expiação só se completaria se o altar de incenso fosse aceso com as brasas extraídas do altar de bronze, para que a fumaça do incenso exalasse no lugar santo e ultrapassasse o véu do Santo dos Santos até cobrir a tampa da Arca da Aliança, onde o sangue da vítima seria derramado. Lá em Levíticos 10, verso 1 e 2, Nadab e Abiú, filhos de Arão, ofereceram um fogo estranho no altar de incenso e foram mortos dentro do santo lugar, pois desobedeceram a ordem de acender o incenso com as brasas vivas do altar de holocaustos, que estava no centro do pátio do tabernáculo, cujo fogo foi aceso pelo próprio Deus no dia da inauguração do santuário. O altar de bronze era símbolo da morte expiatória de Cristo, e o altar de incenso era símbolo de sua morte vicária. Ambos estavam intimamente ligados no dia da expiação, e qualquer fogo que não fosse proveniente do altar de bronze para acender o incenso seria um fogo estranho diante de Deus. Da mesma maneira que Deus não aceita nenhuma oração que não seja feita no nome de Jesus. E nós vemos aí, irmãos, algumas religiões denominadas cristãs que incentivam a prática da oração a outras pessoas ou ídolos, a quem chamam de santos, né? E os colocam na posição de intercessores ou mediadores que atendem cada um uma causa específica diante de Deus. Mas esta é uma informação totalmente controversa e perigosa, pois a Bíblia diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. O nome de Jesus é, portanto, o único nome capaz de mediar e pleitear a nossa causa diante de Deus. Jesus diz, até agora não tendes pedido nada, mas tudo aquilo que pedides ao Pai em meu nome, certamente Ele vos concederá. Então, Cristo estava dizendo que a partir do momento em que Ele morresse na cruz e ressuscitasse, toda oração que fosse feita a Deus, só poderia ser endereçada a Deus quando tivesse o seu nome. Ninguém pode orar a Deus em nome de Pedro, Tiago, João. Ninguém pode orar a Deus em nome de Buda, de Maomé, dos ídolos aí, das várias religiões do mundo. Porque mesmo que orem, não vão ser ouvidos por Deus. Porque o nome de Jesus é o único nome que é santo e que é autorizado para que todo homem possa se apresentar diante de Deus com as orações.
Os versículos 7 e 8 nos dão a descrição de como o altar de incenso era aceso nos dias comuns. O altar de incenso era aceso todos os dias de manhã e à tarde, no mesmo horário do sacrifício contínuo. Esses dois períodos eram conhecidos como a hora da oração, período esse que permaneceu como tradição na nação de Israel. Nós vemos lá em Atos, quando Pedro, Tiago e João, no capítulo 3, se não me foge da memória, entraram no templo à hora nona, a hora da oração. Aqui, esses dois períodos eram conhecidos como a hora da oração, e o sacerdote entrava no santo lugar pela manhã para dar manutenção no candelabro de ouro, ali dando manutenção nos seus pavios, acendendo ali as suas lamparinas, ao mesmo tempo em que acendia o altar de incenso. E enquanto isso, a vítima diária, o cordeiro do sacrifício, era sacrificado no altar e o povo do lado de fora no pátio erguia as mãos em direção aos céus e dava graças a Deus, enquanto a fumaça do holocausto exalava do lado de fora, a fumaça do incenso exalava no santo lugar. À tarde, o sacerdote retornava ao santuário e acendia as lâmpadas do candelabro e fazia as orações no altar de incenso, enquanto no altar de bronze, lá às 3 horas da tarde, no pátio, novamente o sacerdote oferecia o outro cordeiro sacrificado, e este ato se repetia, irmãos, rigorosamente todos os dias como um estatuto perpétuo para a nação de Israel. No altar de incenso não poderia ser oferecido nada de incenso, nada além de incenso, pois o Senhor, no versículo 9, disse a Moisés: não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta alguma, nem tampouco derramarei sobre eles libações. As libações nas Escrituras eram ofertas líquidas que se derramavam diante do Senhor e que, infelizmente, passaram também a ser ofertas oferecidas aos ídolos quando Israel se desviou da presença de Deus. O propósito do altar era somente fazer intercessão pelo povo diante de Deus, irmãos. E no versículo 10 nós entendemos o porquê dos 4 chifres nos cantos do altar. Semelhante ao altar de bronze, esse altar também possuía 4 chifres nas 4 extremidades. Ali o sangue do animal imolado no pátio no dia da expiação era levado pelo sacerdote para dentro do santuário e era aspergido nesses 4 chifres antes que o incenso fosse aceso, nos dando a entender que Deus não aceitaria oração alguma que não fosse feita em nome daquele que derramou o seu sangue no altar de bronze, símbolo do Calvário, para aplacar a ira divina contra o pecado. Os 4 chifres do altar de ouro têm a mesma simbologia dos 4 chifres do altar de bronze. Em conexão com o altar do incenso, vemos o conceito específico de que o poder do ministério de oração e intercessão de Cristo alcança o mundo inteiro, os 4 cantos da terra. E assim, também as orações dos santos devem ascender aos céus de cada canto da terra. E não devemos orar também, irmãos, só apenas a favor dos eleitos, mas a Bíblia diz que nós devemos fazer intercessão por todos os homens no mundo inteiro. Todos os sábios, reis e profetas e justos nas Escrituras que tiveram sucesso na vida espiritual e material foram aqueles que devotaram suas vidas a Deus pela prática da oração. Em todo o tempo que Cristo viveu entre nós, ele gastou mais tempo na oração do que em qualquer outra coisa. Ele mesmo sendo filho nos deu o exemplo de que sem uma vida de oração não há comunhão com Deus. E os ministérios da palavra e da intercessão também são os mais importantes ofícios da igreja neotestamentária, pois os apóstolos em Atos no capítulo 6, verso 4, disseram que eles perseverariam na oração e no ministério da palavra, enquanto os diáconos e os demais cuidavam apenas das mesas. No versículo 11 a 16, é como se o Senhor desse uma pausa ao falar do altar de incenso e ordena que todos os filhos de Israel pagassem uma quantia de prata pelo resgate da alma de todos os homens de acordo com a tabela de valor estabelecida lá no ciclo do santuário, quando fosse levantado o censo em Israel, para que não houvesse praga no meio do seu povo. Essa ordenação de Deus não poderia ser desobedecida, pois era desse tributo que o tabernáculo sobreviveria,
E levantar o incenso sem pagar a Deus o resgate de cada alma seria um grande pecado do líder da nação israelita. Nem mesmo o rei Davi, em 2 Samuel capítulo 24, foi poupado da praga quando fez a contagem dos filhos de Israel e não pagou ao santuário a prata exigida para o resgate de cada alma. Pois não se podia contar os membros do povo sem se lembrar de dar graças a Deus pela sua existência. Qualquer homem que fosse alistado como soldado da idade de 20 anos para cima também pagaria o resgate da sua alma. Aqui, a prata mais uma vez aparece como símbolo da redenção do resgate, do preço que Cristo pagou a Deus com o seu próprio sangue para expiar a alma de cada um de nós no santo lugar, também chamado de Calvário. O dinheiro da prata arrecadado era empregado no serviço do tabernáculo como memória pela expiação dos filhos de Israel. Cristo também pagou este tributo ao templo, e este fato está registrado lá em Mateus 17, verso 24 ao 26, e nos seus dias o valor desse tributo, irmãos, era basicamente o preço de 2 dias de um trabalhador rural. E agora do versículo 17 ao 21, retomando o assunto das mobílias do santuário, o Senhor disse a Moisés para que fizesse a pia de bronze, para que fosse colocada entre o altar de bronze e o tabernáculo para a limpeza dos sacerdotes. E todos os dias antes que os sacerdotes entrassem no santo lugar, ou dessem manutenção no altar de bronze, eles primeiro deveriam lavar as mãos e os pés para se purificar das impurezas diárias. Essa pia com água fala de purificação espiritual, de santificação contínua para trabalhar na obra de Deus. Mãos e pés limpos falam de pureza na realização da obra de Deus e no viver diário. O escritor aos Hebreus, em Hebreus 12, 14, nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E dos versículos 22 ao 30, nós temos o Senhor instruindo a Moisés para que tomasse das mais excelentes especiarias para a fabricação do óleo da santa unção. Um azeite perfumado misturado com uma receita específica devia ser preparado para a unção do santuário e para o dia da consagração dos sacerdotes. Esse azeite seria usado para destacar a santidade daquilo que seria separado para o Senhor, tanto o santuário quanto os seus ministros. Para fabricar esse azeite, foram necessários 3 litros de azeite puro, 6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de cana aromática e 6 quilos de cássia. Esta era a fórmula do óleo da santa unção. Este azeite era um perfume composto segundo a arte de um perfumista e foi usado para ungir o tabernáculo, a arca da aliança, o altar de bronze, a pia de bronze, a mesa dos pães da presença, o castiçal de ouro e o altar de incenso, bem como ao sumo sacerdote Arão e a seus filhos. E todos os objetos, depois de consagrados, seriam santíssimos ao Senhor, e qualquer coisa ou pessoa que neles tocasse sofreria o poder da sua santidade. Isso nos mostra como Deus aprecia seus ungidos e que, como tudo aquilo que é feito em sua obra, deve ser feito por pessoas devidamente consagradas a eles e preparadas com a unção do Espírito Santo. Com esse óleo não se podia ungir ninguém que não fosse do sacerdócio. E os filhos de Arão os filhos de Israel não poderiam fabricar este azeite para ter em sua casa, e quem assim o fizesse seria eliminado do meio do povo de Deus. Agora, dos versículos 34 ao 38, temos também a fórmula do incenso que seria utilizado no altar de incenso de ouro no santo lugar. A composição dele era de uma mistura de estoraque, também chamada de benjoim, uma resina cheirosa encontrada às margens do mar Mediterrâneo. Tinha também a ônica, perfume feito da seiva de conchas marinhas, e o gálbano, uma planta odorífera da Pérsia. E esses ingredientes seriam todos moídos, triturados e temperados com sal, e depois feitos em um pó cheiroso. E depois de composto, seria posto no altar de incenso para que o sumo sacerdote acendesse o incenso durante suas ministrações no lugar santo e para suas orações diante do véu do testemunho que divide o santo lugar e o santíssimo lugar.
semelhante ao óleo da unção, esse incenso também não poderia ser feito por nenhum dos filhos de Israel, pois ele era único, assim como Cristo é único diante de Deus, e era símbolo da oração sacerdotal de Cristo e da intercessão eterna que ele faz a Deus por nós nos céus. Então, ele não poderia ser replicado, não poderia ser fabricado para que os irmãos utilizassem desse incenso em casa. Qualquer pessoa que cheirasse esse incenso, essa pessoa seria exterminada do meio do povo de Israel. Deus não permitia que nenhuma outra fórmula do incenso fosse fabricada, porque aquela fórmula era uma especificação do ministério sacerdotal de Cristo. Portanto, irmãos, finalizando aqui o capítulo 30, espero que os irmãos tenham compreendido a nossa interpretação e que Deus possa abençoar a cada um em nome de Jesus. Deus vos abençoe.